Estamos voltando para mais uma edição de O Assunto É, falando desta vez sobre serpentes, com o professor, doutor, biólogo Antônio Jorge Suzar Argolo, que é especialista no assunto e um pesquisador com livros publicados e que vem pesquisando o tema há vários anos. Professor, uma coisa preocupa as pessoas que não conhecem nada sobre serpentes. É, qual o risco que elas representam para as pessoas e como as pessoas devem se proteger e como se preocupar com o problema? Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes do TVI. É uma pergunta muito interessante. Todo mundo tem medo de cobras. Todo mundo tem medo de cobras. O curioso é, nesse contexto, desse pavor que todo mundo tem medo desses animais, é saber que no Brasil nós temos anualmente, o Brasil é um país gigantesco, dimensões continentais, nós temos cerca de 30 mil acidentes por cobras todo ano, 30 mil, né? Extensão do Brasil, o Brasil é um país agrícola, né? E impressionante constatar que dessas 30 mil picadas de cobras todo ano, 15 mil, metade, atingem os pés das pessoas. Como é que essas pessoas estavam trabalhando? Qual a proteção que elas estavam utilizando no momento do seu trabalho, no momento que aconteceu o acidente? No máximo, uma sandália. Ora, bota de borracha evita mais de 70% das picadas, tá? Então, não podemos negligenciar com relação a isso. Um trabalhador rural que vai para o mato, vai trabalhar, ou qualquer pessoa que vai para a zona rural sem usar uma bota de borracha, ela está descuidando gravemente da sua segurança. Agora, sobre a sua pergunta, muito importante, qual o real perigo que as cobras representam? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: a imensa maioria das serpentes que existem no mundo, em qualquer escala geográfica, a imensa maioria não representa perigo nenhum. Uma minoria de espécies é que são espécies peçonhentas de importância médica. O que é que eu quero dizer? Serpentes que possuem peçonha, podem injetar essa peçonha e se a pessoa não tomar o soro, corre risco até de morrer, tá? Porque existem outras serpentes peçonhentas que possuem uma peçonha muito leve para o ser humano, não requer nem uso de soro, um acidente desse tipo. Qual é a proporção entre peçonhentas e não peçonhentas? Em torno de, no máximo, 15% por aí. Para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região, nós temos cerca de pouco menos de 70 espécies de serpentes, no total, tá? Estudos que a gente já vem desenvolvendo desde 1986. Apenas 7 são serpentes peçonhentas que podem produzir um acidente grave. Poxa, 7, né, de pouco menos de 70, tá? É um pouquinho mais de 10%, é muito pouco, tá? Outra coisa, se você perguntar para as pessoas, para que você acha que a cobra usa a peçonha, né? Ou veneno, como popularmente se diz? Para que serve para ela? Isso tem que importância para a cobra? Muitos vão dizer, para ela se defender, para ela se defender. Tudo bem, ela se defende mesmo usando a peçonha, mas ela faz isso em último caso. Em último caso, a peçonha é fundamental para a cobra conseguir o seu alimento. É com a peçonha que ela pica o animal que ela vai comer, tá? Ela mata o rato ou um outro animal que ela vai comer usando a peçonha, tá? Depois ela vai engolir aquele animal, ela não mastiga, ela engole o animal inteiro. Essa peçonha ajuda no processo digestivo, tá? E depois que isso acontece, quanto tempo depois essa cobra vai ter peçonha para caçar de novo? Dias, 15, 20 dias.
Ou seja, por aí a gente observa que não dá para a cobra sair picando adoidada as pessoas, porque ela vai gastar. Imagina uma cobra que está escondida no mato, esperando um ratinho passar, aí ao invés do rato, vem uma pessoa, pisa junto dela, ela já estava ali há um tempão com as glândulas repletas de peçonha, esperando o rato para ela comer, a pessoa chega perto, ela é obrigada a picar. A pessoa gastou aquela peçonha, vai ter que esperar um tempão, recuperar aquela quantidade de peçonha para ela caçar. Então as coisas na natureza funcionam dessa forma. As cobras funcionam dessa forma, tá? Também não existe essa ideia, existe a ideia, mas não corresponde à realidade, que as cobras pulam em cima da pessoa. As cobras, o bote das pessoas, o bote das cobras atinge no máximo 1/3 do comprimento do próprio corpo. E as cobras têm muito medo da gente também. Eu posso até apostar que elas têm muito mais medo da gente do que a gente dela. Aí você está andando no mato, numa trilha, tem uma cobrinha enrodilhada ali, você não está vendo, e você, por não estar vendo, está andando distraidamente na direção dela. Ela fica estressada. Ela começa a tremer, começa a vibrar o rabo. E o rabo batendo no chão. Aquilo funciona como um alerta para você. Ai meu Deus do céu, quase que eu piso em cima da cobra. Agora, vocês pensem bem. Uma jararaca, vamos pensar numa jararaca de 1,5 m, um monstro, enrodilhado ali no mato. E você se aproximando, sem ver. Para você que deveria estar atento e não está, e se aproximou negligentemente desse animal de 1,5 m, com uma rodilha imensa que está com o rabo vibrando ali, e para você ser picado, você precisaria chegar a 0,5 m de distância. Mas onde é que você estava com a cabeça que se aproximou de 0,5 m de distância de um animal de 1,5 m, que já estava vibrando ali a cauda, nervoso, temendo a sua presença? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E nós precisamos cuidar da nossa segurança e cuidar da natureza também. Agora, o senhor falou de 30 mil acidentes com serpentes no Brasil todos os anos. A letalidade desses acidentes, quantos por cento dos pacientes morrem e quantos se recuperam? E como é que se dá essa recuperação? Para que serve a vacina, né? O soro antitetânico? Muito interessante também a pergunta. E nós temos muita sorte, porque nós temos aqui no Brasil 4 grupos de cobras peçonhentas. O grupo das jararacas, que é o grupo que produz 70% das picadas. Em seguida, o grupo dos cascavéis. Em terceiro, os cascavéis não ocorrem aqui na nossa região. A cascavel é uma cobra de regiões áridas. O crotalos, né? terríficos, né? Isso, região de Cerrado de Caatinga. Terceiro grupo do pico de jaca, gênero Lachesis, que é um bicho que habita florestas, é a maior serpente peçonhenta das Américas. E, finalmente, o quarto grupo é o grupo das corais. As jararacas produzem cerca de 70% das picadas. Os cascavéis produzem em torno de 6 a 7%. O pico de jaca produz 1,5%. As corais produzem 0,5%. A sorte a que eu me refiro é o seguinte: desses 4 grupos, a peçonha, né, o veneno menos tóxico para o ser humano é o das jararacas. É exatamente o que produz mais acidentes. Olha, se ao invés das jararacas, que produzem 70%, se esses 70% fossem produzidos por cascavel, ou pico de jaca, ou corais, morreria muita gente por picada de cobra. Então a letalidade por picada de cobra, no contexto geral, acaba sendo baixa, porque o grupo que mais produz acidentes é o grupo das jararacas, que é o que tem a peçonha menos tóxica para o ser humano. Uhum. E essa vacina, como é que ela é produzida? Como é que se adquire? Qual o trânsito? O que é que a pessoa deve fazer depois de picado? Tem gente que faz aquelas simpatias, aquelas coisas. É recomendado isso? Absolutamente. Na verdade, é o soro, né? O soro ele é produzido no organismo do cavalo, é
produzido em institutos especializados nisso, né? Aqui no Brasil nós temos o Instituto Butantan, em São Paulo, temos a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, temos o Instituto Vital Brasil, em Niterói, temos, se não me engano, mais um outro instituto no Paraná que produz também. O soro ele é produzido, não se adquire soro para picada de cobra, a não ser soro para uso veterinário. Esse você chega nas lojas de produto veterinário, você pode adquirir o soro, que obviamente só deve ser usado em animais. Mas soro para uso humano não se adquire. Aí, como é que faz? Bom, a pessoa picada por cobra tem que procurar imediatamente um hospital. Pois bem, e quais são os hospitais daqui da região que oferecem esse tipo de atendimento? Aqui, o Hospital Costa do Cacau, na estrada de Ilhéus para Itabuna, e o Hospital de Base, aqui em Itabuna. Você deve procurar o hospital de onde você estiver mais próximo, tá? Você foi picado por cobra na região de Una, você não vai para o Hospital de Base, você procura logo o Costa do Cacau. Você foi picado aqui em Camaquã, para que você vai para o Costa do Cacau? Você procura logo aqui o Hospital de Base, tá bom? Veja, uma coisa importantíssima que você falou. O que é que deve se fazer? Essas simpatias, isso dá algum resultado? Não dá. Outra coisa, a função do soro não é consertar, reparar os estragos produzidos pelo veneno. Não, ele não consegue. A função do soro é neutralizar a peçonha antes que ela produza efeito. Uma pessoa foi picada por cobra, chega no hospital, meia hora depois, ela está numa situação infinitamente melhor do que aquela que chegou 3, 4, 5, 6 horas depois. Você está entendendo? Então, a pessoa que, ao invés de ir para o hospital, não, tem um rezador muito bom aqui perto, bora atrás dele. Vai perder tempo com reza, com beberagem. Sumo de folha de graviola. Fel de paca, banha de teiu. Tudo isso, além de não funcionar, só ocasiona perda de tempo. Você está dando tempo para o veneno agir, produzir estragos que o soro já não vai mais consertar. O soro deve ser administrado no paciente qualquer que seja o momento que ele chegar no hospital, tá? Mas aí os estragos produzidos já serão incumbência de outros medicamentos, não mais do soro. Agora, qual o efeito no organismo humano? O que é que o paciente tem quando ele é picado de uma cobra? Ele tem hemorragia, tem perda de que elemento no organismo? O que é que muda no metabolismo? Você sabe por que o acidente pelo grupo das jararacas, que produzem cerca de 70% das picadas, é o menos tóxico, menos grave? Porque esse veneno é um veneno de ação local, tá? Eu fui picado no pé por uma jararaca. Eu estou correndo risco de morrer? Não necessariamente. Agora, a depender do tempo que você demorou de chegar no hospital, do tamanho daquela jararaca e a quantidade de veneno que ela conseguiu lhe injetar, e de procedimentos que você tenha tomado no momento, o risco que você está correndo não é necessariamente de morrer, não. É de ter o seu pé amputado. Respondendo precisamente a sua pergunta, o veneno das jararacas, que produzem cerca de 70% das plantas, é um veneno de ação local que produz gangrena, necrose, destruição dos tecidos. E você sabe o que é que algumas pessoas fazem? O picado no pé, amarra aqui embaixo do joelho para reter o veneno lá, para o veneno não espalhar por corpo, porque se espalhar eu vou morrer. Ou seja, você está aumentando a velocidade de ação do veneno, retendo ele ali no seu pé, tá? Aí você faz o garrote, a perna incha absurdamente, aí você fica tranquilo, não, agora eu posso demorar um pouquinho mais para chegar no hospital. Pelo contrário, quando chega no hospital, o médico avalia, infelizmente vai ter que
ou cortar uma parte do pé, ou a depender do tempo, até a perna toda. Agora, a serpente, ela está no inconsciente coletivo do homem há muitos séculos, né? Por exemplo, a própria Bíblia faz referência a Adão e Eva, que deu a maçã e a árvore de conhecimento ao homem, e o homem foi expulso do paraíso. Nós temos também os índios, os astecas, os maias e tal, que tinha aquela serpente voadora e tudo, que é lendária e tudo. Os asiáticos também têm serpentes nos seus nas suas referências. Como é que isso entrou na história do homem e que relação tem a religião e a serpente? Começa a história toda, começa aí, acho que mais assim, fortemente com a própria imagem que a Bíblia, né, traz. Ela coloca a serpente como um organismo do mal, né, porque foi ela que tentou Eva, oferecendo a maçã, você está entendendo? Então, para aqueles que são mais ortodoxos, que não, ali a palavra, eu só acredito naquilo. A serpente é um organismo, é um animal do demônio e tem que ser exterminado. É isso que está na cabeça de muita gente, tá? Mas para muitas civilizações, ao contrário, a serpente era uma divindade. Isso surge a partir do momento que na biologia das cobras tem um momento que a cobra muda de pele. A cobra, quando ela nasce, depois de alguns dias, ela começa a fazer muda de pele. Por que essa necessidade de mudar de pele? Porque o corpo da cobra tem um crescimento contínuo até um certo tempo, até uma certa idade, mas a pele não. A pele tem crescimento limitado. Então o corpo está crescendo, a pele cresce acompanhando aquele corpo até um momento, depois a pele para de crescer. Aí ela tem que se recolher para formar uma pele nova. Agora pensem vocês, uma civilização antiga que viu uma cobra se recolher, ela vai perdendo a cor viva da pele, os olhos vão ficando opacos, ela se recolhe, entra num estado de latência, praticamente morre. Depois de 4, 5 dias, ela muda de pele e sai da pele velha, revigorada. Então, ela renasceu, ela ressuscitou. Então, esse animal só pode ser sagrado. Então, para muitas civilizações, a cobra era de fato o símbolo da divindade, do renascimento, tá entendendo? Então, ao contrário do que muita gente vê como animal do demônio, essas outras civilizações vê a cobra como animal divino, tá? Nietzsche, assim falava Zaratustra, também tem uma cena da serpente, numa das histórias, né? A serpente morre de Zaratustra. A Zaratustra disse: rapaz, serpente, chupa esse veneno que aí você não vai me matar, porque eu sou um super-homem, eu sou forte. E qual é a moral dessa história? É uma história imoral porque não tem justificativa. Como é que o senhor vê essa frase de Nietzsche? O máximo que a gente pode dizer é exatamente isso. Existem cobras com peçonha mais leve e cobras com peçonha mais fortes. Sem querer brincar com o pensador, o filósofo Nietzsche, se ele fosse picado por um pico de jaca, não ia ter jeito para ele não. Não ia ter jeito não. Se ele não tomasse o soro, ele ia morrer. Mas esse veneno também que é letal para o homem, faz mal e tudo, ele também é usado na cardiologia para remédios e tudo, pela medicina, pela ciência. E como é que estão as pesquisas nessa área? As pesquisas têm avançado. De fato, nós temos um medicamento muito popular para hipertensão arterial, que surgiu a partir de estudos com o veneno da jararaca. Um pesquisador, Rocha e Silva, na década de 50, 60... É o captopril, né? Captopril. Ele, interessado no estudo das peçonhas, ele viu que os pacientes picados por jararaca, dentre vários sintomas, apresentavam queda de pressão arterial.
Ele aí pesquisou, identificou, isolou a substância que levava à queda da pressão arterial, publicou o trabalho dele, relatando o seu achado e pronto, parou por aí. Algum tempo depois, um outro laboratório, se não me engano, do estrangeiro, não sei se americano, pegou aquele trabalho, sintetizou essa substância em laboratório, é a substância princípio ativo do captopril. Tá? Existem pesquisas aí também investigando ou já avançadas no sentido de se criar uma cola cirúrgica. Você faz uma cirurgia, ao invés de sutura, que vai deixar cicatriz ali, você usa essa cola, a partir de estudos com peçonha de serpentes. Outros estudos também, no sentido de usar a peçonha como analgésico, para substituir com vantagem a morfina. A morfina usada é um analgésico poderoso, usada para dores fortes, como a dor do câncer, mas você usa essa morfina numa dose, aí, bom, a dor passou. Se a dor voltar, você tem que aumentar essa dose. Esse medicamento a ser produzido com o veneno, a peçonha da cobra, uma única dose resolveria o problema. Se a dor voltar, você pode usar a mesma dose, tá, para conter a dor. E não viciaria como a morfina, não viciaria, no caso. Agora, na pesquisa do câncer também tem alguma coisa, algum indicativo de que esses venenos podem também funcionar ou é especulação? Não conheço. Eu não conheço, pode ser até que tenha, mas não é a minha área de atuação dentro do estudo das serpentes. Pode ser que eu esteja desinformado, pode ser até que tenha alguma coisa, não, mas eu não tenho conhecimento. Sim, mas o senhor começou a atuar há mais de 35 anos aqui na região, primeiro na CEPLAC, montou um laboratório de alfidismo e tal. O que é que levou o senhor a trabalhar com serpente? Qual foi a descoberta que o senhor fez, assim, que ingressou nesse campo de pesquisa? Olha, é coisa inata mesmo. Eu sempre tive muita curiosidade por animais. Eu gostava de zoologia, gostava de animais. Dentre todos os animais, o que mais me chamava a atenção eram as cobras. Né? Tem gente que gosta de aves, tem gente que gosta de peixes. Eu me instigava, as cobras me instigavam a curiosidade, mais do que qualquer outro animal. Agora aconteceu uma coisa, me permitam contar aqui, que é uma curiosidade, eu acho até um pouco engraçado, mas isso está na base do meu interesse, digamos assim, acadêmico. Uma coisa é você gostar de cobra, achar o bicho bonito, poxa, queria ver um zoológico lá, ver as cobras. Outra coisa é você sair da sua posição e se interessar por fazer estudos científicos com cobras. Eu tive um sonho, eu acho que lá pelos meus 17, 18 anos, morava numa rua lá em Ilhéus, no centro, tinha um quintal cimentado, e eu me lembro que eu não esqueço esse sonho nunca. Eu chegava nesse quintal e eu precisava pegar as minhas sandálias de borracha que estavam lá. E eu ia pegar. Quando eu olhava, o quintal tinha vários cascavéis. Aí eu comentei com alguém. Eu disse, vixe, e um cascavel, inclusive, em cima da minha sandália. Eu disse, vixe, o nome científico do cascavel naquela época era Crótalus terríficos. Eu comentei com alguém, vixe, o quintal está cheio de Crótalus terríficos. Eu acordei com aquele nome na cabeça, eu digo, que diabo é isso? Eu fui, não tinha internet na época, eu fui para uma enciclopédia, fui lá, cascavel, Crótalus terríficos. Aí eu fiz a conexão do nome popular com o nome científico, passei a me interessar pelos nomes científicos das espécies. Eu acho que isso marca um iniciozinho de interesse acadêmico pelo tema. Foi uma espécie de start, né? Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. Agora, nesse start aí, o senhor criou esse laboratório. Qual é o acervo desse laboratório hoje que está na UESC?
Kleber, eu comecei esse laboratório, essa coleção na CEPLAC em 1986. Formei uma coleção lá, científica, que totalizou em torno de 10 mil exemplares de animais. Mas eu saí, depois de algum tempo, da CEPLAC, saí em 99 e tive que deixar o acervo lá. Tentei trazer esse acervo para a universidade, porque eu saí da CEPLAC porque eu tinha feito concurso para a UESC, já estava na UESC. E naquele ano, naquela ocasião, eu enfrentei uma dificuldade para conseguir a coleção. Aí eu comecei a formar uma outra coleção na UESC. Pois bem, o tempo foi passando, 13 anos depois, alguém iluminou a cabeça dos dirigentes da CEPLAC e a CEPLAC resolveu doar aquele acervo que eu tinha formado lá, doou para a UESC. Naquela ocasião, a UESC já tinha também em torno de 10 mil exemplares. Ou seja, com o da CEPLAC formaram 20 mil exemplares, de lá para cá a coleção só tem crescido e hoje nós temos quase 25 mil exemplares de serpentes na UESC, juntando o acervo que eu formei na CEPLAC e na própria UESC, e isso representa a maior coleção regional científica numa instituição do Nordeste. Recebemos visitas de vários pesquisadores de outras instituições do Brasil que vêm fazer seus estudos aqui também. Essa coleção fundamentou não apenas o meu estudo de mestrado, eu produzi o livro que você mencionou, como também fundamentou o meu próprio estudo de doutorado. Bem, seu livro é... Aqui, anotado, está anotado aqui. Seu livro, As Serpentes dos Cacauás do Sudeste da Bahia, foi feito para o mestrado, né? Exatamente. E é uma edição esgotada hoje Está esgotada. Na Amazon tal e tudo. Foi publicado pela Editus em 2004 e nesse estudo eu relato os achados das serpentes que ocorrem nas lavouras de cacau. A gente visitou, percorreu em torno de 38 propriedades rurais daqui da região, num espaço de tempo de 13 anos, tá? 1986 a 1999, e relacionamos ali os nossos achados, né? Então, quase ali naquela época, até 2004, o livro relata a ocorrência de 61 espécies, mas de lá para cá a gente tomou conhecimento de outras mais espécies que chega aí quase a 70. 70, das quais 7 são venenosas. 7 são serpentes que podem produzir um acidente grave. Tá? Tem alguma espécie de fora da região da Ásia, da África, que se aclimatou aqui na região, alguma dessas? Felizmente não, felizmente não. Numa direção oposta a isso daí, pelo contrário, nós temos aqui na região uma espécie endêmica, é uma serpente peçonhenta, é uma espécie de jararaca, que foi descoberta em 1923, aqui em Ilhéus. Ela tem o nome científico Bothrops pyrajai, e ela tem o nome popular Jaracuçu tapete. Esse animal é endêmico restrito, ou seja, endêmico é aquele organismo que só existe em uma área bem restrita de ocorrência. Ela ocorre daqui de Ilhéus, os registros que existem são daqui de Ilhéus até um pouquinho ao sul do Recôncavo, sempre por essa faixa de mata úmida. É um animal que está ameaçado de extinção. Aí, para muita gente, quando você fala, tem uma cobra peçonhenta ameaçada de extinção, muitos podem dizer, graças, já vai tarde. Só que é uma cobra peçonhenta. Da mesma forma que o captopril está aí, curando muita gente, pressão arterial, esses outros estudos aí, para dor, cola cirúrgica, de repente, na peçonha de Bothrops pyrajai, pode ter uma substância que tenha a propriedade, seja capaz de curar algum tipo de câncer
ou ser usado com propriedade no tratamento do Alzheimer, do mal de Parkinson. Então, é um patrimônio genético se esse bicho, qualquer organismo, planta ou animal que desaparece, é um patrimônio genético e a humanidade perde. Agora, por exemplo, a existência de serpentes e tudo na região está diminuindo, aumentando. Ou isso é um indicador, por exemplo, de devastação de floresta, de poluição ambiental, de alguma coisa? Por exemplo, hoje tem muito microplástico, né? Será que essas serpentes também já não estão tendo microplástico no organismo? Não, não. Nesse caso específico que nós estamos tratando aqui, não. Porque elas se alimentam mais de seres vivos e não... Exatamente, são né? predadores, tá? Nunca foi feito nenhum estudo aqui, por exemplo, quando eu entrei na CEPLAC, naquela época, na década de 70, se usava muito pesticida, BHC, tá? Tordam também, né? Tordam para matar algumas árvores e tal. Então, não foi feito nenhum estudo, né, de lá para cá para saber se as populações de pelo menos algumas espécies sofreram alguma alteração. Hoje já não se usa mais isso. Tal espécie hoje é muito mais comum do que antigamente. Não foi feito nenhum estudo, a gente não pode afirmar. É claro que qualquer pesticida, qualquer produto agrotóxico que atinja, seja utilizado no ambiente, imagina-se que vai produzir algum dano, mas nós não temos propriedade para relatar isso. Mas nesse livro do senhor, sobre as serpentes da região, o senhor constata que essas serpentes que atuam nas roças de cacau são originárias da Mata Atlântica. Quer dizer, já é um indicador de que elas vieram de outra área, né? Não, isso daí é o seguinte, isso aí, o grande mérito disso é do estilo de formação da lavoura do cacau, tá? O cacau, eu também, além de biólogo, sou técnico agrícola, trabalhei na CEPLAC também em íntimo contato com a lavoura do cacau, com agricultores. Então, nós temos duas modalidades de cultivo na região. O plantio em cabruca, que é quando você entra na mata, retira apenas o subbosque, algumas plantas, algumas árvores mais baixas, deixa as árvores maiores para sombreamento, para garantir o sombreamento do cacau, do cacaueiro, e faz a implantação da lavoura ali. Essa é a cabruca. A outra modalidade, essa é bem mais agressiva, retira totalmente a mata, planta a bananeira e eritrina para garantir o sombreamento do cacau, tá certo? Isso daí, aqueles animais que viviam naquela floresta ali já foram para as cucuias. A cabruca não, a cabruca ela permite a trânsito, a permanência de espécies de florestas, de animais de florestas nas áreas de cacau. E quando a lavoura já está bem estabelecida, uma lavoura de 20, 25, 30 anos, tá? Você transita lá, você vê bichos que você diz, o que é que esse bicho está fazendo aqui? Esse bicho é de mata. Esses bichos não vieram de fora não, já viviam ali. Só que a cabruca não afugentou eles. Permitiu que eles continuassem aí. O que eu defendo no meu livro é exatamente isso, que a fauna de serpentes que habita ou frequenta os cacauais da região é uma fauna tipicamente de florestas. Certo. Isso é muito positivo. Agora, o senhor conviveu também com a CEPLAC no auge da sua ação como órgão de pesquisa de extensão rural e hoje é uma instituição esvaziada. Como é que o senhor vê essa situação? O que é que precisa para se revigorar a CEPLAC e resgatar a história? Kleber, uma opinião muito, 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 muito pessoal que eu vou dizer aqui, e eu digo isso para os meus amigos. CEPLACiano que fui durante 23 anos. Para mim, dois grandes responsáveis pelo que está acontecendo com a nossa saudosa, praticamente já, queridíssima CEPLAC. Primeiro responsável, os governos.
sejam de esquerda, sejam de direita, porque a CEPLAC já esteve sob a gestão dos dois, tanto o governo de direita quanto o governo de esquerda. Primeiro responsável, porque a eles cabia a decisão, não, peraí, vamos manter, vamos reestruturar, vamos fazer, mudar um pouquinho aqui e ali, mas vamos manter essa instituição, o trabalho dela é muito importante. Primeiro responsável. O segundo responsável, a CEPLAC tem a minha idade, 67 anos, foi fundada em 1957, a partir de uma comissão executivo do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira, retirada do Banco do Brasil para resolver problemas da crise do cacau, em 1957, para atender as expectativas dos cacauicultores. Eu, nesse tempo todo que trabalhei na CEPLAC e ainda estou aqui, eu nunca vi. A gente vive num momento de democracia. A gente vê pessoas, quando acontece um acidente, vai para a pista protestar, fecha, manifestação disso, de A, de B e de C. Eu nunca vi uma manifestação de nenhum grupo de agricultores pelas ruas, pelas cidades, em defesa da instituição que sempre existiu em função deles. E o acervo Muito de triste. pesquisas e tal, já não está defasado em função desse esvaziamento e não foi perdido o que se fez de pesquisa? Não, o que se fez de pesquisa gerou um acervo importantíssimo de informações que está à disposição através dos registros, da própria literatura publicada, tá? Para quem quiser utilizar. Claro que o tempo passa, as tecnologias se tornam mais modernas, né? E a CEPLAC, se ela tivesse ativa, com certeza ela estaria mais modernizada. Mas ainda tem gente pesquisando na CEPLAC, por incrível que pareça, uns abnegados que ainda estão lá, poucos, mas estão, tá? Então é lamentável a gente ver o que está acontecendo com a Olha, CEPLAC. quando começou o esvaziamento da CEPLAC, uma multinacional montou aqui na região uma fazenda com um laboratório, uma equipe para poder produzir cacau a 100 arrobas por ano, 200 arrobas, uma quantidade grande, cacau de alta produtividade. Essa equipe tinha 3, 4, 5 do PhDs e tudo, alguns técnicos agrícolas, e produzia o mesmo que a CEPLAC produzia com centenas de funcionários em termos de pesquisa naquele horizonte, né, de produtividade. Se talvez, eu desconheço assim, mas não porque eu duvide, é porque eu realmente Foi a estou em Mars, eu outra... acho que foi a Mars, Martin Aiken, que até comandava o Mars projeto. Cacau, Então, eu já tive até dando palestra na Mars também, mas tá aí, né? Uma possibilidade, uma associação entre as duas instituições, não é? Mas não, a Mars continua aí ativa, né? Mas a CEPLAC... Agora a CEPLAC também tem outro problema, nós não temos representatividade política, que é outro problema da região, e nem lideranças. Isso. Essas lideranças dos produtores também são horríveis. Por exemplo, a gente tinha um conselho dos produtores que se esgotou, que se esvaziou, e hoje se reflete na situação de Itabuna. Itabuna é a centésima, eu falo várias vezes no meu programa, porque eu gosto de Itabuna. É a 161ª cidade do Brasil em população. 3.198 em renda per capita. A renda per capita do itabunense é R$20 mil. 39% da população vive de quê? De Bolsa Família. E eu não vejo nos debates políticos ninguém falando sobre isso. E o que é pior, eu não vejo as lideranças locais também, nem políticas, nem empresariais, preocupadas com essa situação e nem resgatar a posição de Itabuna como um polo regional de comércio, de serviço. Por exemplo, a Cacau, que foi o grande vetor da economia regional, hoje contribui com 1% da renda de Itabuna da agricultura. 15%, 14% é oriundo da indústria e os 85% restante é produzido pelo comércio e serviço. É uma lástima, infelizmente, para uma região que tem um potencial muito grande e, além de ter esse potencial,
nós temos o quê? Temos uma estrutura de 2 universidades, com doutores, com PhDs, e um acervo de conhecimento que não se traduz em resposta aos problemas da região. Infelizmente, é uma coisa que me preocupa. Agora, quais são as linhas de pesquisa que o senhor pretende, a partir de agora, continuar, né, na sua área? O senhor ensina e... Eu sou o curador da coleção científica que eu formei ao longo desses 37 anos, né? Continuo à frente do acervo, tá? Eu sou professor do curso de pós-graduação em zoologia, lá da UES, então eu oriento alunos de mestrado e de doutorado, eu sou coordenador de um projeto de extensão que já existe há 21 anos. Através desse projeto de extensão, a gente viaja através da região, proferindo palestras, mostrando qual é a postura correta que devemos ter frente a esses animais, especificamente as serpentes, que é o meu fruto de estudo, de atuação. Tá? A gente dá palestras abordando essas questões que foram veiculadas aqui na nossa entrevista. Mas o senhor outro dia também deu uma entrevista até na TV Santa Cruz, eu acho, o senhor falou sobre os cuidados que a pessoa deve ter com os calçados, as botas, onde deixar, como é que sai, não sai de casa de sandália, como é que essas recomendações que o senhor faz? A recomendação é essa mesmo, né? Mesmo... quem é trabalhador rural, está diariamente na lida lá com a lavoura, claro, ele tem que usar bota de borracha como um motociclista só pode sair pilotando sua moto se estiver de capacete, de botas, proteção, capote, esse tipo de coisa. Pois bem, agora, mesmo, Kleber, quem vai passar um fim de semana ou quem vai visitar o sítio de um amigo, bora lá tomar uma cervejinha, tem um sítio lá legal, bora lá. Tem que entender, o sítio é na zona rural. A zona rural é o habitat natural dos animais silvestres, incluindo as serpentes. Você, não é porque você vai tomar cervejinha, que vai passar lá umas 3, 4 horas batendo papo com seu amigo, que você vai transitar pelo quintal da sede do sítio dele e tal, de sandália. Você pode acabar pisando perto de uma jararaquinha, que está minúscula ali, você não está vendo, mas você pode. Aí, quer dizer, você foi para um momento de lazer, pode acabar voltando às pressas para a cidade para tomar soro para a picada de uma cobra. E a jararaquinha pequena de 10 centímetros, 15 já mata uma pessoa? Não, elas têm veneno, tem peçonha, tá? Agora, o que vai acontecer com essa pessoa vai depender da espécie. Se for jararaca, menos mal, né? Mas tem que tomar soro, tá? Se for uma cobra de veneno mais potente, como o pico-de-jaca, o filhote do pico-de-jaca já não é tão pequenininho. Nasce com 50 centímetros. Tá? Se a pessoa for picada por uma cobra dessa, já é um acidente bem mais grave. Então, o importante é usar bota a partir do momento que você chegou lá na fazenda do amigo. Tá? Professor, eu agradeço a sua colaboração, a sua participação e vou convidá-lo mais vezes para a gente falar sobre suas pesquisas, que são temas de interesse da população e que atingem a todos nós. Como a tradição no assunto essa semana vai ser São João. Então, quem quiser se distrair, pode assistir a série do History Channel, O Século Asiático, que tem filmes sobre Mao Tse-tung, sobre Indira Gandhi e Ferdinand Marcos. Mao Tse-tung fez um exemplo de predador de meio ambiente, que ele combateu os ratos, os insetos e os pardais. Mandou matar os pardais da China. Da China, a toque de caixa, e a população se mobilizou. Quando esses animais morreram depois 45 milhões de pessoas de fome, porque não havia predadores para matar as pragas que ameaçavam as plantações de arroz e de outros alimentos na China. Indira Gandhi também é uma mulher que
teve uma atuação destacada como primeira-ministra da Índia, a única no caso, e que também foi uma política autoritária e que teve uma participação na vida da Índia, inclusive se aliando à Rússia contra os Estados Unidos, a quem enfrentou, né? Agora, entendo como esse ano é um ano de eleição, um livro para se ler nessa semana de São João seria Política de Aristóteles. É um livro de 186 páginas, mais ou menos, e que ensina, orienta noções de prática política e, por exemplo, ele parte do conceito de que o homem é um animal político. Aristóteles também tem um texto sobre arte, que ele ensina o seguinte, que tudo precisa ter um princípio, um meio e um fim. E aqui nós terminamos nosso programa. Muito obrigado.